Hola, mis queridos. Muy buenos días, como estão todos? Muito bem. Desejo que sim, que todos estejam muito bem, estejam se cuidando. E estamos aí para mais uma aula de espanhol, né, pessoal? Hoje, capítulo 8, segunda parte, sim, parte 2, notas e pinceles, certo? Último capítulo do nosso livro, tá? E aí vocês podem estar se perguntando, professor, mas o que a gente vai fazer depois, né? Como vocês não tiveram espanhol no sexto, no sétimo ano, assim por diante, eu vou repassar a vocês conteúdos desses anos anteriores ao oitavo ano, tá? Conteúdos base, né, para os conteúdos que vocês estão tendo agora. Então, assim, a gente vai fazer algumas retomadas de conteúdos de sextos e sétimos anos para vocês, tá? Para que vocês tenham condições aí de complementar um pouquinho mais o conhecimento de vocês na língua espanhola, tá? Então, bem tranquilo quanto a isso. A partir da próxima aula a gente já vai desenvolver dessa forma, utilizando esses conteúdos, tá? Então, muito importante, nossa classe de número 14 já, sim? Aula número 14 nesse período EAD, né? Como eu sempre falo, pessoal, posso até estar sendo repetitivo, mas em todas as aulas eu gosto de frisar, tenha seus materiais à mano, lápis, caderno, borracha, livro, tá? Porque de nada adianta ficar assistindo a aula sem fazer anotações, sem ter o conteúdo em dia, tá? Então tenha sempre o seu material em mãos, tá? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os demonstrativos, tá? Em português a gente fala pronomes demonstrativos, em espanhol somente demonstrativos, não se utiliza o termo pronome, tá, pessoal? Não é necessário, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os demonstrativos, como utilizamos eles em espanhol, tá? Bem tranquilo, pessoal, gostaria que vocês prestassem bastante atenção, peguem o livro de vocês, abram lá na página 174, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de pronome que em espanhol a gente chama simplesmente de demonstrativo, tá? Bueno, utilizamos los demostrativos para identificar una persona, animal o cosa señalando la distancia física que mantiene con respecto al hablante. Professor, o que significa isso, tá? A gente usa demonstrativos, tanto em espanhol quanto em português, tem a mesma função, tá? Para identificar uma pessoa, uma coisa, um animal, tá? Um objeto, beleza? De acordo com a distância, tá? Que essa coisa, animal ou objeto, enfim, tem com relação a quem está falando, tá? Que tem em relação ao sujeito, tá bom? Tanto essa distância pode ser física, quanto a gente vai ver na sequência, pode ser uma distância temporal, tá? Então, posso utilizar os demonstrativos tanto para assinalar uma distância física, quanto a distância de um acontecimento, de um fato na linha do tempo, tá? Los demonstrativos permitem señalar 3 grados de distância. Então, eles assinalam 3 graus de distância. Este, tá? Esse e aquele são os principais demonstrativos do espanhol, tá? Temos também as formas neutras que a gente vai ver depois, tá? Mas quando eu utilizo este, professor? Quando está cerca de la persona que habla. Quando a pessoa, animal, coisa, objeto está perto de quem fala, tá? Por exemplo, este móvel, certo? Este móvel está perto de mim. Eu estou falando este móvel, certo? Este ratón, tá? Este ratón, e assim por diante, está perto de mim, certo? Está perto da minha pessoa que estou falando, beleza? El demonstrativo ese, quando el objeto, animal, cosa está cerca de la persona con quien se habla. Por exemplo, pessoal, peguem o livro de vocês, esse que está aí na sua cama, tá? Esse lápis que está aí ao lado do seu computador, esse, tá? Esse lápis que está aí ao lado de sua computadora, esse livro que está em sua cama, tá? Esse está próximo de você, próximo de quem, com quem eu estou falando, tá? Então, marquem bem a diferença. Este, perto de mim, que estou falando. Esse, perto de você, que está aí, com quem se habla. E aquele está longe dos dois, longe de nós dois, tá, pessoal? Lejos de las dos personas, está distante tanto de mim quanto de você. Pessoal, pensar num exemplo aqui. Aquele bebedor que fica lá no Alfa,
aquele banheiro do Alfa lá está com problema, tá? Está longe de nós dois, beleza? E aí nós temos as variações para este, esse e aquele, tá? Este, então, pode ser este e esta, variação de gênero, estos e estas, variação de número, tá? Então, variação de gênero, masculino e feminino, e variação de número, singular ou plural, tá? Para esse também, esse, essa, essos e essas, tá? Então, plural de esse, essos, plural de essa, essas, tá? Aqui também os plurais, tá? E aquele, aquelha, aqueles, aquelas, tá? Então, masculino e feminino, singular do masculino, singular, plural, desculpa, do masculino, e plural aqueles, plural do feminino aquele, tá? Então tem essas variações aqui, conforme o contexto da frase que vocês estiverem utilizando, vai ter uma ou outra forma, tá, pessoal? Saiu o bagulho aqui, tá? Certo? Pessoal, não é difícil, é bem tranquilo, tá? Então esses aqui são os principais demonstrativos em espanhol, certo? Vamos ao nosso exemplo lá. Este lápis es de Manuela, tá? Então eu posso estar com o lápis na mão, né? Posso estar mostrando este lápis es de Manuela, tá? E esse borrador de Maria. Esse seria aquele que está próximo da pessoa com a qual eu estou falando, tá? Então este próximo de mim, esse próximo da pessoa com quem eu estou falando, tá? Aquela chica es novia de Carlos. Então, eu posso estar conversando aqui com você e mostrando outra pessoa. Ó, aquela moça é namorada do Carlos, tá? Ela está atravessando a rua, está distante de nós dois. Beleza? Então, aqui marcadas as distâncias, né? Además de la distancia física, como eu já falei no começo, tá? Los demostrativos también suelen señalar una distancia temporal, en pasado, presente ou futuro, tá? Então, além da distância física, de mostrar algo que está próximo de mim, próximo de você, ou longe de nós dois, tá? Ele também pode mostrar uma distância temporal, uma distância na linha do tempo, tá? Querem ver os exemplos? Olha lá. Este, esta, estos e estas eu utilizo para señalar o presente ou um futuro próximo, tá bom? Então, quando eu quero mostrar algo que aconteceu agora, tá? Que está acontecendo agora, ou que vai acontecer em um futuro próximo, eu utilizo este e esta, estos e estas, tá? Utilizo o demonstrativo este, beleza? Estas pruebas vou a gabaritar. Pode ser uma prova que eu estou fazendo agora, nesse momento, ou estou conversando com a pessoa, a gente fala, a gente cita a prova que vai acontecer amanhã, por exemplo. Ah, estas pruebas vou a gabaritar, né? Então, um futuro próximo ou presente, tá? O demonstrativo esse e suas variações, sim, para señalar um passado cercano, próximo, tá? Então, o demonstrativo esse e suas variações para mostrar um passado próximo, algo que acabou de acontecer. Olha o exemplo. Me fui de vacaciones a la playa esse ano, tá? Ah, então em janeiro eu fui para a praia lá nas minhas férias, então eu uso esse, tá? Por quê? Porque é um passado próximo, recente, tá? Acabou de acontecer. E o demonstrativo aquele e suas variações, tá? Para señalar um passado mais lejano, mais distante. Então, para assinalar um passado mais distante um pouquinho, uma ação que já aconteceu há um tempo mais distante já. Mis abuelos colonizaram a região e aquela época foi difícil. Então, já estou falando aí de muitos anos atrás. É um passado mais distante, tá? Então, recapitulando. Demonstrativo este, para assinalar um tempo presente ou um futuro próximo, algo que vai acontecer próximo da gente, tá? Estas pruebas vou gabaritar. O demonstrativo esse, sem o T, para assinalar um passado próximo, algo que aconteceu próximo da gente. Me fui de vacaciones a la playa esse ano, tá? Fui de férias na praia esse ano, então um passado próximo, acabou de acontecer, tá? E o demonstrativo aquele e suas variações para señalar um passado mais distante, mais lejano, tá? Mis abuelos colonizaram a região e aquela época foi difícil, tá bom? Então, só frisando aqui, os demonstrativos este, esse e aquele eu utilizo tanto para mostrar uma distância física de uma pessoa, de um objeto, de uma coisa, tá?
quanto para mostrar uma ação que aconteceu no tempo, tá? Quanto para mostrar uma distância temporal. Então, tanto a distância física quanto a distância temporal. Beleza? Seguindo. Además, tá? Então, além disso, beleza? Tenemos también los demostrativos neutros. Esto, eso y aquello. Com o, tá, pessoal? Então, a gente viu que este, esta, estos e estas, tá? Masculino e feminino. Eso, essa, esos e essas. Masculino e feminino. Aquele, aquella, aquellos e aquellas. Masculino e feminino. Agora aqui a gente tem o neutro, ó, sem S, tá? Com o ozinho. Significa que é um demonstrativo neutro, tá? Utilizado para quê, professor? Utilizados quando não se tiene o objetivo de especificar, ou seja, quando não acompanha não substantivo. Então, quando eu não quero especificar, ou eu não preciso especificar, se é masculino, feminino, se é singular ou plural, quando é, por exemplo, uma coisa abstrata, tá? E ele não vai acompanhar um substantivo masculino, feminino, ou no singular ou no plural, eu uso o demonstrativo neutro. Querem ver o exemplo para ficar mais fácil de entender? Isso, de verdade, é muito interessante. Estou falando, alguém está falando de alguma coisa comigo e eu concordo. Olha, isso de verdade é muito interessante. Isso sobre o qual a pessoa está falando, esse tema, esse conteúdo, essa história e assim por diante, tá? Olha, isso de verdade é muito interessante. Isso de verdade é muito interessante. Nesse momento, notem que aqui ele está sozinho, não está acompanhando um substantivo que não é nem masculino, nem feminino, nem singular, nem plural, tá? Ele é neutro nesse caso. Eu utilizo aí um demonstrativo neutro, beleza? Outro exemplo, não me gusta nada isso, tá? Mesma coisa, estamos falando de algum assunto, de alguma ação que alguém fez, de um comportamento que um colega teve e assim por diante. Oh, não me gusta nada isso, tá? Isso, eu não gosto nada disso, seria uma tradução para o português, tá? Então, mostrando que não tem relação com um substantivo aqui, masculino, feminino, singular ou plural, não tem, tá? Mostra, demonstra uma ação, concordo, não concordo e assim por diante, tá? Não tem um substantivo aqui acompanhando. E agora é contigo, sim, como sempre, uma das partes mais importantes de nossa classe, sim, é a parte que cabe a ustedes, ¿cierto? Hacer as atividades com base em los contenidos que hemos visto em la classe. Sim, então, as atividades do capítulo 8, parte 2, segunda parte, como eu já falei, né, que vai funcionar. A gente termina os conteúdos do livro, mas passa a ter conteúdo do sétimo ano para ter essa base também, tá? Então, páginas 174 hasta 176, exercícios A, B, C e D, tá? Então, vocês vão fazer lá o A, B, C e D. Essa é a atividade obrigatória da semana que vocês vão fazer, tirar foto e postar no água, como a gente já combinou, tá? Aí na letra A vocês vão ter aí que completar, o professor já colocou lá na aula, para quem anotou, tá bem tranquilo, tá? É só vocês completarem aí com os demonstrativos que estão faltando, um está faltando feminino, outro está faltando o plural do masculino, tá? O esse aí está faltando o plural do feminino, tá? E o aquele está faltando o singular do masculino. Então vocês vão, é só voltar na aula do professor lá que vocês vão tirar de letra, tá tudo certo, tá? E na página 181 e 182, vocês têm aí os exercícios de 1 a 5, tá? Então aí na número 1 vocês têm alguns verbos, tá? Para completar as frases, bem tranquilo também, tá? Vou ter que voltar um pouquinho no conteúdo, talvez, para conseguir fazer, mas é bem tranquilo, tá? Na 2 vocês vão relacionar as frases aí conforme o modelo, aqui é presente do subjuntivo, tá? Então vocês têm que voltar um pouquinho no livro, o conteúdo, para conseguir fazer, tá? Mas é bem tranquilo. E lá na número 4 e na número 5, na número 4 você vai escolher qual que é a forma correta para essa frase, tá? E na número 5 aí você vai colocar o demonstrativo correto, conforme a situação, conforme a frase que está aí. Beleza, meus queridos?
Então, para a aula de hoje seria isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, tá? E principalmente que vocês tenham aprendido, que é esse o objetivo das nossas aulas, tá? Não esqueçam que o trabalho avaliativo do segundo bimestre tem como data o dia de hoje para ser entregue, tá? E a gente está fechando as notas de vocês. Lembrem-se que lá no começo do bimestre foi dito para vocês uma nota da P1, uma nota do trabalho avaliativo e uma nota das atividades bimestrais. Então é muito importante que vocês coloquem essas atividades em dia para quem não fez ainda. O professor está fazendo a anotação dessas atividades. Para quem não fez ainda, coloque isso em dia que a gente vai fechar as notas até semana que vem. Beleza, meus queridos? Um grande abraço. Continuem se cuidando. Muy buenos estudios e hasta luego. Tchau, tchau.